Bom dia a todos. Vamos fazer hoje mais uma apresentação do Fique por Dentro. Hoje nós estamos recebendo a São Carlos Empreendimentos. A São Carlos Empreendimentos é uma das principais empresas de investimento e administração de imóveis comerciais no Brasil. Sua especialidade é comprar edifícios e escritório grandes com ineficiências e trabalhar para corrigi-los, aumentando assim a sua rentabilidade. Então nós recebemos agora a Maria Isabel, ela vai fazer a apresentação. Bom dia, Maria Isabel. Bom dia a todos. Obrigado, Antônio, obrigado, Clodoir, obrigado a Souza Barros por nos receber aqui. Eu queria dizer que eu vou fazer uma breve apresentação, obviamente a gente não consegue cobrir todos os pontos, então, tendo alguma dúvida, a gente vai fazer uma pequena sessão de perguntas e respostas no final e me coloco à disposição posteriormente também, enfim, meu e-mail, toda a equipe da São Carlos, para responder eventuais perguntas que possam surgir depois. Vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. No slide 2, tem uma agenda, enfim, só os tópicos principais que a gente vai cobrir hoje nesse webcast. Vamos falar um pouco sobre o modelo de negócio da companhia, como é que é o nosso portfólio, quais são os diferenciais da São Carlos, o nosso track record, ou seja, o que a gente conseguiu fechar de transação e os retornos que a gente obteve, e quais são as prioridades para esse ano de 2015. Então, passando para o slide 4, gostaria de explicar o seguinte: quem é a São Carlos, né? É uma empresa que realiza investimentos em ativos imobiliários com alto potencial de valorização. As geografias que a gente foca para o nicho de edifícios corporativos são as cidades, os centros financeiros de São Paulo e o Centro Financeiro do Rio de Janeiro. Para a classe de ativos de centro de conveniência, que é um modelo estritamente americano, num formato menor, a gente foca nos estados de Rio e São Paulo. Nesse slide 4 tem algumas fotos dos nossos empreendimentos e posteriormente eu mostro no mapa onde é que eles estão situados. Passando para o slide 5, só brevemente passando, enfim, pelo nosso histórico de resultados, o NAV significa o valor líquido dos nossos ativos por ação. Então, como é que é calculado esse número? Só para explicar rapidamente, ele é calculado, é uma empresa terceirizada, uma consultoria, CBRE, e que faz a mensuração e a precificação desses ativos. A gente desconta a dívida líquida da companhia e divide pelo número de ações. Então, é uma proxy para o valor por ação do que deveria estar valendo a ação. Hoje, essa ação está precificada em torno de R$ 30 a R$ 32. Chegou a cair um pouco abaixo disso em dezembro. Então, a gente pode ver que, enfim, o mercado está muito descolado do valor intrínseco dos ativos da São Carlos. E o gráfico de baixo, a gente, enfim, plotou aqui o lucro líquido recorrente, excluindo vendas e compras da companhia, e a gente, desde 2010, tem tido um histórico crescente de rentabilidade, medido aquilo pelo lucro líquido da companhia. Passando para o slide seguinte, acho que é um slide bem bacana, porque ele explica exatamente o que a gente faz, nosso modelo de negócio. Então, a gente faz aquisição, como o Antônio tinha dito anteriormente, de ativos com algum tipo de ineficiência, mas sempre com upside de receita. Então, a gente não está restrito a comprar ativos classe A, não está restrito a comprar a classe AAA. Nosso portfólio hoje é essencialmente de classe A por um seguinte motivo: são os ativos que a gente, no passado, acreditou que tinham mais upside de apreciação de receita. Então, a gente faz a aquisição, o nosso management é composto por 5 diretores, enfim, é um processo bem ágil de aquisição. Essa gestão ativa, ela é meio genérica, mas ela pode representar uma série de coisas. Tanto um retrofit, a gente não faz incorporação, mas grande parte dos nossos imóveis são retrofitados. Então, a recuperação de fachada, de elevadores, enfim, pode ser um retrofit completo ou parcial. Pode ser também uma gestão ativa na parte de eficiência de custos. Então, a gente tem uma área de operações que é composta só por engenheiros que monitoram diariamente, junto com as empresas terceirizadas que ficam no dia a dia do prédio, mas vendo se existe algum potencial de receita numa área comum, se a gente pode cortar algum custo de uma energia a mais que está sendo gasta, enfim. Isso se traduz em quê? Num condomínio mais barato. E a São Carlos tem essa marca, né, de ter uma eficiência muito grande na gestão
de operações de dia a dia do prédio e nos condomínios competitivos. E a gente vê, ainda mais no mercado desafiador como é agora, que tem bastante oferta em determinadas praças, que a questão de condomínio competitivo atrai bastante interesse, né? Enfim, vários clientes vêm nos procurar e gostam do tipo de gestão que a São Carlos faz. Então, esse é um diferencial que eu vou falar um pouco mais para frente. E o terceiro pilar seria a venda. Então, assim, a venda, hoje a gente ainda, enfim, não está tendo um mercado muito aquecido de compra e venda. Os ativos ainda estão um pouco caros no mercado, apesar de a gente ter visto a macroeconomia, a conjuntura macroeconômica está um pouco complicada, enfim, de juros subindo, inflação subindo também, desemprego subindo, enfim, a conjuntura não está muito fácil, mas os preços dos ativos ainda não caíram. E a venda no passado que a gente fez, grande parte foi feita por grupos familiares, grupos focados em renda, porque a gente costuma vender ativos consolidados. O que seriam os ativos consolidados? Aqueles que já, não, na nossa opinião, não têm mais apreciação de receita. Então, são ativos que têm contratos renovados, de longo prazo e que geram uma renda estável. Para muitos players, e geralmente quem compra os nossos ativos, no passado o grande comprador eram até os próprios fundos imobiliários, gostam disso, né, de uma renda estável de longo prazo. E esse não é o play da São Carlos. A gente gosta de ativos com apreciação, potencial de apreciação de receita. Então, quando chega nesse patamar estável, a gente vende e recicla esse dinheiro comprando outros ativos. Então, fazendo, enfim, completando aqui o ciclo, tem essa setinha de volta, o dinheiro é usado para aquisição. São Carlos não é uma empresa que paga dividendos muito altos, porque a gente justamente gosta de ter caixa para ter agilidade nas aquisições. A gente acredita que esse é um diferencial também importante com relação a outros competidores. Página 7 é só um exemplo de uma transação recente que a gente fez. Essa foi uma transação com baixíssimo risco, porque foi uma aquisição de um edifício sede da Souza Cruz, no Rio de Janeiro. Questão de relacionamento de longo prazo com os clientes também é uma marca da São Carlos. Essa é uma transação que já estava, enfim, esse namoro entre as duas empresas estava rolando já há uns 2 anos. A Souza Cruz nos procurou, em um mês a gente fechou a transação, eles estavam precisando de dinheiro, a gente fez o que é chamado de uma operação sale-leaseback, que é basicamente a gente comprar um imóvel já tendo um inquilino, o inquilino aluga de volta e paga aluguel para São Carlos. Passando para a página 9, vou descrever como é que é composto o nosso portfólio hoje, né? São essas duas classes de ativos que eu havia mencionado anteriormente, classe de edifícios corporativos nas centros financeiros de Rio e São Paulo e de centros de conveniência, de varejo de conveniência nos estados de Rio e São Paulo. São 85 propriedades valendo 4,6 bilhões de reais, que, de novo, é precificado por um terceiro, que no caso é a consultoria CBRE. Quase 90% do nosso portfólio ainda é composto por edifícios corporativos, mas esses centros de varejo de conveniência vêm crescendo e, enfim, nós esperamos e nossa expectativa é que cresça cada vez mais e se torne cada vez mais relevante esse nosso portfólio. As geografias aqui é aproximadamente 60% São Paulo e 40% Rio. Essencialmente o business de varejo de conveniência está bem mais focado no estado de São Paulo, a gente só tem dois centros no Rio de Janeiro. No slide 10, aqui, enfim, é um pouco mais de informação sobre os nossos edifícios corporativos. Eu vou passar para o slide 11, que aí a gente no mapa olha onde é que estão localizados esses edifícios, fica bem mais fácil da gente entender aonde que a São Carlos está apostando que a cidade vai se desenvolver, né? Basicamente, nos eixos tradicionais de Avenida Paulista, Jardins, Itaim, Chácara Santo Antônio é uma área que a gente gosta bastante, a gente acredita que tem muito upside ainda nessa região, basicamente para empresas de back-office. Então, muitas empresas de front office estão indo para a própria Chucri Zaidan, que é um eixo sul da cidade que está se desenvolvendo. Tem bastante oferta nesse momento, sim. A gente acabou de receber o Easy Towers, Torre A, que a gente comprou da EZTEC em 2003.
Essa torre está 41% locada, são 3 empresas, e a gente tem tido bastante visita de empresas essencialmente multinacionais. A questão hoje é muito mais a velocidade de absorção, então o excesso de oferta diminui um pouco a velocidade de absorção, ou seja, os clientes têm mais opção, né? Então eles fazem essa comparação com outros ativos, mas felizmente a gente está conseguindo ter bastante gente interessada e a qualidade do ativo da EZTEC e o padrão da gestão da São Carlos, que eu havia comentado com relação, por exemplo, ao condomínio. Nós vamos ter um condomínio que ali na região será o mais barato de todos, em torno de R$20 o metro quadrado. A torre na frente, que é a torre da Multiplan, tem um condomínio em torno de 25, tem o Rocha Verá, que tem um condomínio acima de R$30 o metro quadrado. Então, obviamente, isso é um diferencial, porque o cliente olha o custo all-in do edifício quando ele pretende ocupar, né? Fora, enfim, o padrão e uma série de coisas que é uma coisa pessoal. A laje tem um aproveitamento muito bom. O arquiteto que fez esse prédio foi muito feliz no desenho desse edifício. Então, voltando aqui para o mapa de novo, a gente tem esse foco na Chácara Santo Antônio, dá para ver na parte sul, e o EZ Towers, que é bem próximo ali da Chácara Santo Antônio também. Fora o plano diretor, que, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas tem alguns ativos nossos, tipo o Ericsson, que tem potencial construtivo que ainda dá para construir mais no terreno. Então, o plano diretor, ele restringe a oferta em várias praças e, obviamente, quem está bem posicionado pode se dar bem nessa situação, né? Slide 12, eu mostro aqui no mapa onde é que estão situados os nossos edifícios corporativos no Rio de Janeiro. Então, o nosso foco no Rio é essencialmente centro da cidade e Zona Sul. A gente não está posicionado na Barra, aqui em São Paulo eu esqueci de dizer, mas a gente não está posicionado nem em Alphaville, nem na Barra Funda. A gente realmente, é muito clara a estratégia da companhia, a gente vislumbra onde a cidade está indo. No caso do Rio de Janeiro, tem uma restrição geográfica ainda mais complicada do que São Paulo, mas a gente está no Rio de Janeiro focado essencialmente no centro da cidade e na Zona Sul. Uma provocação no slide 13, que mostra o seguinte: por que a gente ainda está investindo nesse mercado? Porque a gente acredita que ainda tem muito upside. Esse gráfico da página 13, o que ele mostra? Né? Que o estoque por metro quadrado, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são as praças, os centros financeiros, maiores centros financeiros do Brasil, ainda tem um estoque de escritórios muito baixo com relação à população. Isso, obviamente, não é uma métrica exata, mas é uma provocação para dizer que ainda tem muito espaço para crescer. A gente acha que ainda tem muitos bons negócios para fazer nesse nicho corporativo. Slide 14, a gente aqui só ilustra nessa situação que eu já havia comentado no mercado desafiador, de vacância sim crescente, especificamente em algumas praças. Apesar disso, o mercado de São Paulo, a gente acredita que é um mercado mais dinâmico do que o mercado do Rio de Janeiro. Aqui, as indústrias, enfim, de vários setores estão aqui, então existe um dinamismo muito maior do que no Rio, onde a demanda é muito mais restritiva, né? A demanda é muito mais focada no setor de petróleo, de oil and gas, e no setor público. Então, assim, essa vacância a gente acha que ainda vai subir. 2016 ainda vai ter uma vacância razoavelmente alta e o mercado vai começar a melhorar na nossa visão em 2017, onde a gente hoje não vê grandes projetos contratados, então talvez esse equilíbrio entre oferta e demanda se dê aí em 2017, melhorando no início de 2018. Então, dá para ver que o mercado é totalmente cíclico, é esperado, os nossos investidores são investidores de longo prazo, realmente quem compra a ação, né, permanece muito tempo com ela, justamente surfando essa onda de ciclo de mercado imobiliário, que vem se repetindo no passado, obviamente isso não é garantia para o futuro, mas ele dura em torno de 5, 6 anos, dependendo enfim, da conjuntura macroeconômica, mas é um ciclo que acontece em todas as praças do mundo inteiro, de forma mais ou menos parecida. Slide 15 replica essa mesma lógica para o estado do Rio.
E lá dá para ver que, por exemplo, a absorção líquida, que é uma proxy para a demanda, foi negativa. Então, o que significa isso? Né? Que, de alguma forma, algumas praças estão se encolhendo. Né? Então, assim, tem mais oferta do que demanda no Rio de Janeiro. Em São Paulo, só lembrando, a absorção foi positiva, a absorção líquida em torno de 100 mil metros quadrados em 2014. Passando para o slide 16, eu vou mostrar algumas fotos aqui dos nossos empreendimentos de centros de conveniência. Esses centros giram em torno de 2 mil metros quadrados, é um modelo menor do que o modelo americano. Mas foco em conveniência, sim, a gente acredita que é um negócio que vai se perpetuar. Não é competidor de shopping, por quê? Porque é um modelo que o consumidor vai parar na porta, não vai pagar estacionamento, vai entrar lá para comprar, enfim, um leite, um pão, um remédio, vai fazer uma compra rápida, vai comer um sanduíche num fast food, vai deixar sua roupa para lavar na lavanderia, enfim, é estritamente de conveniência. E é um modelo que a gente identificou uma oportunidade muito grande, a gente está começando a desenvolver, apesar de ter 55 propriedades. No slide 17, a gente mostra que ainda são só 10 centrinhos inaugurados. 11 deles em fase pré-operacional, que é basicamente uma âncora já operando ou finalizando a construção. E 34 terrenos que estão nessas regiões aí do mapa, na página 17. Está focado em Grande Campinas, no Vale Paraíba. Aqui em São Paulo, mais próximo da cidade mesmo, está no Capão Redondo. É um modelo que está dando muito certo. Também tem um condomínio muito competitivo, que gira em torno de R$15 o metro. Então é um negócio, um case de sucesso que a gente espera ter aí no futuro próximo e que esse segmento fique tão grande ou ainda maior do que o segmento de edifícios corporativos para a companhia. Para o slide 18, é só uma provocação para ilustrar o que eu havia dito, né? Da gente realmente estar apostando nesse mercado. Por quê? Porque a despesa familiar de alimentação fora de casa vem crescido bastante. Na região sudeste, ele representa 40% do total que a família gasta em alimentação. Então, a gente vê que, enfim, a mulher no mercado de trabalho, a correria, o trânsito, enfim, as pessoas têm menos tempo e acabam comendo muito fora de casa. E o outro gráfico é uma provocação também sobre o volume de vendas de artigos farmacêuticos. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para artigos pessoais e outros. Também para dizer que, enfim, o crescimento disso, independente do conjuntura macroeconômica, é crescente. E a gente acredita que vai continuar crescendo por uma questão de não dá para comprar um remédio rapidamente pela internet, não dá para se alimentar rapidamente ali pela internet. Então, se você está voltando para casa, você passa na porta de um centro de conveniência, vai parar lá, vai resolver seus problemas e vai para casa. Slide 20, eu vou descrever os diferenciais principais que a São Carlos tem com relação a outras empresas. Né? A primeira delas é a cultura de dono. Então, 100% dos funcionários têm meta. Essas metas são um desdobramento da meta da companhia. O management e os funcionários que se destacam, que são considerados líderes, todos têm opções de ação da companhia. Essas opções têm um vesting de 5 anos, ou seja, se você sai antes de 5 anos, você perde tudo. Então, é alinhamento de longo prazo, todo mundo sabe a meta de todo mundo rema na mesma direção, e isso é essencial para que a companhia cresça na direção certa de uma forma orgânica e saudável. Slide 22, um outro diferencial importante, né, que é o expertise do management e dos funcionários como um todo. E a gente acredita que tendo uma empresa enxuta como a nossa, que a gente tem 60 funcionários, a gente consegue ter muita agilidade na aquisição. Então, é muito rápido, a gente consegue aprovar uma aquisição muito rapidamente. Isso é um diferencial com relação a outros peers. Principalmente fundos imobiliários, tem que chamar assembleia, enfim, é um negócio bem mais moroso. A parte de gestão ativa que eu havia comentado, né, que tem equipe de engenharia, equipe de operações, que são profissionais muito qualificados, para estar sempre monitorando muito de perto e reduzindo o custo quando possível, enfim, tendo uma
eficácia e uma eficiência muito grande na gestão dos empreendimentos, tanto de varejo de conveniência quanto da equipe corporativa. Importante frisar que a parte de varejo é uma equipe separada, de modo que a gente consegue ter essa eficiência. Quem atende a região de Campinas está morando em Campinas, então ela consegue estar diariamente nos centrinhos, monitorando e vendo o que precisa ser feito. E na parte de venda, o que é essencial é ter relacionamento, né? Com relacionamento a gente consegue acessar os players corretos e consegue fazer uma melhor venda possível para monetizar esses valores, né, para os nossos acionistas. Na página 23, um terceiro diferencial importante da São Carlos é a sólida posição de capital. Por que isso? Porque a gente tem, nossa dívida é essencialmente fixa, ela é corrigida pela TR, que enfim, é a taxa referencial, que é a taxa de poupança, e ela é praticamente constante. Então, enquanto o nosso ativo está rendendo a inflação, o nosso passivo, que é a nossa dívida, está razoavelmente constante. Isso é um diferencial importante da São Carlos. Fora a nossa posição de caixa, que é sempre confortável, a gente procura manter um nível alto, sim, para ter liquidez, para fazer aquisições e, eventualmente, para pagar alguma despesa que seja necessário. Então, a gente acredita que é muito importante manter esse dinheiro em caixa. Passando para o slide seguinte, o slide 25, gostaria de falar um pouco sobre os cases de sucesso da São Carlos, alguns projetos que a gente vendeu, a gente conseguiu taxas internas de retorno reais, né, acima da inflação, bastante altos. A última venda que a gente fez foi uma venda em bloco, em conjunto, de 2 edifícios corporativos aqui em São Paulo. Contratos renovados, monousuários, foi um player só que comprou. Essas vendas foram feitas em outubro do ano passado por 105 milhões de reais e renderam uma taxa interna de 31,5% mais inflação. É um rendimento bastante interessante. E o holding period, né, o número de anos que a gente ficou com esses ativos em carteira foi de aproximadamente 6, 7 anos. Brasil Financial Center, só é importante reforçar que foi a sede do Banco Real na Avenida Paulista, foi um case bastante interessante que a São Carlos fez. A gente ficou 3 anos com esse ativo, a gente comprou esse ativo, o Brazilian Financial Center, vazio, né, aquela questão de upside de receita. A gente trabalhou, fez melhorias no prédio, locou o prédio inteiro e, uma vez essa receita estável, a gente vendeu em outubro de 2013, obtendo uma taxa interna de retorno de 35% mais inflação. Foi um case bastante interessante. O CA Rio Negro foi um projeto em Alphaville que a gente foi bastante bem sucedido. E hoje, apesar da vacância bem alta na região de Alphaville, quem comprou ainda mantém o prédio praticamente cheio, que é um negócio para mostrar a qualidade do prédio que a gente tinha, né? Não é mais nosso, mas esse ativo se mantém aí com uma boa qualidade, uma boa locação. Slide 26, só para falar sobre a nossa vacância, né? A São Carlos hoje, na data de dezembro de 2014, né, que é a última divulgação que a gente fez, tinha 10% de vacância no portfólio, então nossa preocupação é sempre estar abaixo de mercado. Essa vacância subiu de um ano para cá, essencialmente por conta de alguns players que saíram de alguns empreendimentos, basicamente a Petrobras, que saiu e consolidou num ativo só no Rio de Janeiro, aumentou essa vacância. Outra vacância, enfim, que foi pontual também foi da Contax, que também saiu para consolidar em outro prédio, e essencialmente isso. E, na verdade, no último trimestre a gente teve ainda a entrada de um prédio bastante grande lá no Rio de Janeiro, que é o Cidade Nova, que é um prédio colado à prefeitura, que a gente tem ele 70% locado, mas como é um prédio grande, a gente ainda tem 11 mil metros de locação lá, e por isso, enfim, essa vacância que a São Carlos obteve no último ano, enfim, foi pontualmente em alguns prédios, então acho que a gente pode até falar mais para frente, mas o importante é que essa vacância tá sempre, a gente procura estar sempre abaixo do mercado. Página 27, eu volto para aquele ponto da valorização do valor líquido dos nossos ativos. Essa valorização desde do IPO para o novo mercado em 2006 foi essencialmente orgânica, a gente não fez nenhum tipo de follow-on, de captação de dívida corporativa no mercado.
como é que a gente conseguiu, né, crescer esse portfólio de 0,8 bi para 4,6 bi, essencialmente fazendo o modelo de negócio girar, que é fazendo boas aquisições, gestão ativa, otimizando recursos, administrando bem o condomínio, fazendo boas vendas para players que gostam e investem em ativos com renda estável e consolidada, né? Então, só para reforçar, o nosso NAV, valor líquido por ação dos nossos ativos, hoje, né, da data de dezembro, R$ 58,00 por ação. Por último, eu só gostaria de reforçar, no ano de 2015, qual é nossa prioridade número 1. Locação, locação, locação. Né? A gente está recebendo, nesse primeiro TRI, o Easy Towers, que é uma torre bastante grande, 47 mil metros quadrados aqui, na região da Chucrizaidan. Então, é um desafio, apesar de a gente ter ele 41% locado, a gente ainda tem bastante coisa para alocar, mas estamos otimistas que ao longo desse ano a gente vai ter esse prédio bastante bem locado. Além do Easy Towers, a gente tem o Jardim Europa, que é um ativo na 9 de julho, aqui em São Paulo também. São 11 mil metros, a gente já conseguiu alocar, são 9 mil metros, são 11 andares, desses 11 a gente já alocou 2, e estamos em negociações avançadas para alocar mais 7. Então, se tudo der certo, aí no próximo trimestre a gente vai ter boas notícias aí com relação a esse edifício. Desculpa. Candelária 62 é um ativo no Rio de Janeiro, na região da Candelária, no centro, que é uma região que está passando por uma reurbanização bastante grande e a queda da perimetral, para quem conhece o Rio, é um ativo que vai ser bastante valorizado por conta disso, tem uma vista incrível lá do mar, do porto, enfim, é um ativo bastante interessante. A gente está com uma proposta de uma empresa interessada em tomar o ativo inteiro. Se a gente conseguir isso, também vai ser uma conquista grande para a companhia. Mas é só alguns exemplos para dizer que tem demanda sim, está mais devagar, o nível de absorção está um pouco mais devagar, por 2 motivos, né? Conjuntura macroeconômica, enfim, muitas empresas ainda estão decidindo se eles querem de fato mudar, se eles vão tomar uma decisão de expandir, enfim, de consolidação. Então, é um momento ainda de incerteza e, obviamente, em algumas praças mais ofertadas, o desafio fica um pouco maior, mas a gente está conseguindo ter bastante sucesso e esperamos que esse ano de 2015, apesar dos desafios, que a gente seja bastante bem sucedido nessa locação. Isso não significa que a gente não vai adquirir novos prédios, a gente provavelmente não vai focar muito em comprar ativos vagos, por uma questão de conjuntura, principalmente no Rio, onde o mercado é mais difícil, mas sim as transações oportunísticas, como essa que a gente fez lá no Rio, né, com a Souza Cruz, que é um ativo, enfim, já alocado por uma empresa boa, e onde a gente consegue uma condição de preço interessante, compondo dívida imobiliária, enfim, com um bom locatório. A gente acredita que isso pode ser feito. A gente tem algumas frentes abertas, mas ainda em andamento. E a questão de venda de ativos consolidados. A gente tem visto, principalmente gringo, bastante interessado em olhar os nossos ativos. Para eles, né, o real está bastante depreciado, isso fica bastante interessante para eles comprarem ativos. Então, a gente tem visto um flow, principalmente de estrangeiro, interessado em comprar nossos imóveis. Então, acho que esse ano tem muitas novidades, se Deus quiser, para acontecerem aí na nossa ação. Espero que a gente esteja já no nosso bottom. Vamos ver o que está por vir. Queria agradecer mais uma vez a Souza Barros, enfim, a MZ também, e estou à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem. Bom, primeiro aí parabéns pela apresentação, uma excelente apresentação, acho que esclarece muito aí o trabalho de vocês, o que vocês fazem, né? Qual é o business da São Carlos realmente. Uma curiosidade, essa é uma curiosidade minha, hoje o aluguel está gerando quantos por cento mais ou menos do valor do imóvel? Ano?
Olha, depende muito do imóvel, né? A gente fazer uma média, eu acho que distorce um pouco, mas só para te dar um panorama, por exemplo, os nossos ativos, excluindo esse EZ Towers, que é um ativo AAA, que é esse que a gente recebeu agora do EZTEC, o nosso metro quadrado em São Paulo gira em torno de R$ 60 o metro quadrado. E no Rio essa média um pouquinho acima por conta dos ativos de Zona Sul, em torno de R$ 80. Então, são preços bastante competitivos, para dar um panorama aqui em São Paulo, onde a gente está, né? A Faria Lima sofreu bastante com excesso de oferta, né? Enfim, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, preços médios na Faria Lima giravam em torno de R$ 150, né? Alguns ativos chegavam a R$ 200 o metro quadrado. Hoje essa média está mais próxima dos 120. Então teve uma queda bastante expressiva, em alguns casos até um pouco abaixo disso, mas o nosso portfólio não teve essa queda, enfim, a gente acabou não abordando isso na apresentação, mas o portfólio é bastante defensivo. Por quê? Porque essencialmente a gente está investido grande parte em ativos classe A, mas muito bem localizados e com preços já bastante competitivos. Então, a gente não observou essa queda, ao contrário, a gente tem conseguido repassar a inflação para os nossos inquilinos e pontualmente tem sempre um caso ou outro, mas a gente tem mais de 400 contratos, então esse pontual de 3, 4, 5 nomes é quase que irrisório, né? Bom, Marisa, eu não tenho pergunta aqui. Mais uma vez aí, muito obrigado pela apresentação de vocês, prestigiando aqui a corretora. Eu acho que é muito importante isso aí para os clientes, até aqueles que, né, são mais de longo prazo, então é bastante importante eles conhecerem o trabalho de vocês. Faça as suas considerações finais aí e obrigado aí pela apresentação de vocês, inclusive da MZ também em conjunto. Tá ótimo. Só queria dizer que eu estou à disposição, enfim, o meu e-mail está no site, o e-mail da área de relações com investidores está no site, dri@scsa.com.br, então qualquer dúvida, se quiserem também, estiverem interessados, alguns clientes quiserem visitar algum ativo, quiserem entender um pouco melhor, enfim, é só entrar em contato com a gente.